Alô meus amigos do agro, segura a emoção, porque hoje é um dia especial demais. Depois de muita estrada, muitos quilômetros rodados e histórias vividas no coração do agro. Nasce um programa que vai mostrar de perto a realidade do produtor rural, da pecuária, da agricultura, das máquinas e das pessoas que fazem o agro acontecer todos os dias. Aqui você vai encontrar tecnologia, inovação, tradição, negócios e muita informação direto das fazendas, das lavouras e do chão do Brasil. E o mais importante, com a linguagem de quem conhece o agro de verdade, olho no olho, pé na terra e respeito por quem produz. O Agro Regional chega para contar histórias inspiradoras, mostrar oportunidades e valorizar a força do nosso campo. E nessa estreia você vai viajar com a gente por um universo de trabalho, coragem e desenvolvimento. Então prepara o café e aumenta o volume da televisão. Porque a partir de agora, o agro ganha um novo espaço na sua tela. O primeiro programa do Agro Regional chega mostrando toda a força, tradição e inovação do agro brasileiro, com conteúdos especiais que conectam o campo, as pessoas e os negócios que movimentam o país. Confira os destaques dessa grande estreia. No Histórias do Agro, vamos mostrar uma viagem emocionante pela tradicional fábrica de tecidos de Biribiri, nos arredores de Diamantina, Minas Gerais, apresentado por mim, Léo Mack, e pela Ezequiela. O quadro resgata memórias, cultura, desenvolvimento e a importância histórica da indústria para a região, mostrando como o passado também construiu raízes para o agro e as comunidades brasileiras. Eu comando o quadro Agromáquinas, diretamente com a Unicampo, trazendo conteúdo técnico, dicas de manutenção e informações fundamentais sobre máquinas agrícolas, tecnologia no campo e produtividade. Um espaço voltado para quem vive o dia a dia do campo. E para fechar o programa, apresento a vocês o quadro Gente do Agro, valorizando os profissionais que fazem o setor acontecer todos os dias. Nessa estreia, uma entrevista especial com nosso amigo Maicon Crestani, que traz experiências, histórias e visões sobre o universo do agro, reforçando a importância das pessoas que constroem o desenvolvimento do campo brasileiro. O Agro Regional estreia levando informação, emoção, tecnologia, negócios e histórias reais para dentro da casa de quem vive e acredita no agro. No primeiro bloco do Agro Regional, você vai embarcar em uma verdadeira viagem no tempo, no quadro Histórias do Agro. Entre serras, cachoeiras e construções históricas de Minas Gerais, existe um lugar onde o tempo parece ter parado. Um vilarejo que nasceu da força da indústria, do trabalho e dos sonhos de centenas de famílias. Hoje, o Agro Regional vai contar a história da lendária fábrica de tecidos de Biribiri, um patrimônio histórico, cercado de natureza, memória e tradição. Roda a matéria. Olha pessoal, acabei de chegar aqui na vila de Biribiri. Deixei o carro ali. Hoje é quarta-feira da Semana Santa, né? Bom dia. Que charme que é isso aqui. Bom dia. Adilson, tá aí? Bacana. Aqui no restaurante do Adilson, aqui na Vila Biribiri. Essa vila é uma vila, ela foi fundada junto com a fábrica. Aqui tem uma fábrica de algodão, de tecido de algodão, né? Que de 1800, acho que ela foi fundada em 1800 e alguma coisa. Eu vou pegar a data certinha ali. E essa fábrica, pessoal, eu vou fazer umas filmagens lá, vou traçar um paralelo do passado com o nosso presente, aí na região nossa, oeste da Bahia, né?
um dos maiores produtores de algodão do Brasil. Hoje é tudo muito grande, é tudo muito moderno aí, né? E aqui, pra vocês terem ideia, a fábrica aqui, no começo, ela era movida a água. Não, na época não tinha energia elétrica. Era movida a água. E eu vou mostrar pra vocês. E era tudo... tinha um maquinário, mas tinha muita coisa que era à mão, era manufaturado. E aqui, quem fundou aqui foi o bispo aqui de Diamantina. E a mão de obra aqui, a grande maioria da mão de obra aqui era das órfãos que vinha pra cá. Elas tinham muito talento, né? Muita habilidade com as mãos para poder manusear esse tipo de material aí. E vinha tudo, o algodão vinha do norte de Minas, de várias cidades, uma delas é Minas Novas, né? E vinha tudo em lombo de animal, não tinha carreta naquela época, né? E passava nessas estradinhas aí, cheias de curva. Hoje já, falar que ia montar um negócio desse aqui não tinha nem como, né? Porque hoje a carreta gigante, as estradas aqui nem passa, né? Mas eu vou traçar esse paralelo do passado com o presente, tá? Eu vou mostrar para vocês a fábrica lá, mostrar esse canal de água lá que fazia essa geração, né? Fazia com que as máquinas trabalhassem. Eu vou mostrar isso aí tudo para vocês, beleza? E a vila aqui, pessoal, é um charme. Essa vila aqui, muito famosa, é um ponto turístico famoso aqui de Diamantina. Como vocês podem ver aí, ó, tudo muito bonito, muito preservado. Isso aqui é uma área particular. Essa vila era a vila dos funcionários na época, né? E hoje tem um monte de restaurante. Tem restaurante ali, tem restaurante ali, tem ali, ó. E é bem procurado aqui. Então, logo eu vou estar postando todo o conteúdo completo, bem explicativo. Depois eu vou mostrar também o lado da nossa região lá, oeste da Bahia. Vou mostrar lá as máquinas de hoje, a modernidade que é hoje, né? Com essa tecnologia do século XVIII que tinha aqui. Beleza? Em Biribiri, acabei de almoçar aqui no restaurante do Adilson. Comidinha mineira, delícia. Olha dentro pra vocês verem. Um tanto de cachaça aqui, ó, pra quem gosta. Fazendo um vídeo aqui, viu? Daqui a pouco eu posto aí. Comida tava uma delícia. Quando vai nascer, não precisa de bastante. Pessoal, eu tô aqui dentro da antiga fábrica, né, de Biribiri, aqui em Diamantina. Olha o maquinário antigo, tem história aqui. Tamanho desse galpão. Essas máquinas aqui já eram da época da energia elétrica. Essas eram movidas a energia. Mais tarde eu vou mostrar para vocês ali o maquinário que era movido a água. Que era a tecnologia da época, era isso aí, há 150 anos atrás, né? A estrutura que é isso aqui. Aqui, pessoal, essas máquinas aqui, ó. O nome dessas máquinas aqui é filatório. Aqui que era produzido o fio do algodão. O algodão chegava aqui em plumas, né? Até hoje, essa fábrica não, eles têm fábrica em outras regiões, né? Aí chega a pluma, eles fazem o fio, fazem o tecido, né? E essas aqui eu trabalhar aqui, essa fábrica aqui, em Biribiri, Diamantina, Minas Gerais. Aqui é o TA. Pessoal, aqui é bem antigo. Aqui são os teares, né?
Essas aqui já eram elétricas ou essas era tocada na água? Aqui já era elétrica também. Na verdade, era elétrico, né? Só a energia era mesmo. Sim. Aqui era fornalha. A caldeira. Caldeira. Onde que é o canal? A gente vai lá?
Então, pra gente entender, a água vinha aqui, canalizada aqui, daqui ela tocava. Era o que ela tocava? Era uma máquina dela distribuía para as outras? Como que funcionava? Ela tocava, não sei certinho o que é, não, mas não. Ó, pessoal. Olha o tamanho aí do cano. Então é aqui que vinha a água que gerava energia. Na verdade não gerava energia, ela rodava o motor da máquina, era movida a água, né? A água era canalizada aqui, ó a largura desse cano. Então a água descia por esse canal aqui, por esse duto aqui, né? E ela movimentava a máquina, a principal aqui, né? Ela não gerava energia elétrica, não tinha energia elétrica na época, né? Mas essa água descia aqui e ela que tocava a máquina. Então a gente está falando de 150 anos atrás. Já era uma baita tecnologia, né? E por que essa fábrica foi instalada justamente aqui? Justamente por causa dessa característica aqui, né? Dessa água aqui. Que descia e fazia ela movimentava essa máquina que ficava aqui. E essa fábrica aqui foi montada pelo bispo aqui de Diamantina na época. Pessoal, acabei de fazer uns vídeos aqui na igreja. Essa aqui é a igreja do Sagrado Coração de Jesus aqui na vila de Biribiri. Essa igreja fica fechada, dei sorte, o pessoal me recebeu super bem aqui. Fui lá na fábrica, fiz uns vídeos na fábrica, antiga fábrica aqui. Filmei a igreja, filmei a vila. Agora eu vou para outro lugar. Fiz bastante vídeo, tem conteúdo aqui para muitos dias. E para quem não conhece, pessoal, vale a pena conhecer, que é a vila de Biribiri, viu? Em Diamantina. Olha que lugar lindo, ó. Aqui tá pertinho de Diamantina, da cidade, tá a 12 km da cidade. Tem um monte de cachoeira aqui, tem muita coisa. E aqui nessa vila tem casa para alugar. Procura se informar aí. Você passar um final de semana num paraíso desse aqui, num sossego desse aqui, já imaginou? O Agropesado entra em cena no quadro Máquinas e Manutenções. Léo Mac conversa com o time da Unicamp, empresa referência em implementos agrícolas, em um bate-papo cheio de informações técnicas, inovação e soluções que fazem toda a diferença no dia a dia do produtor. Um conteúdo voltado para quem vive o campo, entende a importância da manutenção e busca mais produtividade, desempenho e tecnologia para as operações do agro. Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o meu amigo Michael Crestani, aqui na Unicamp, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Michael, muito obrigado pela amizade que a gente tem aí, né? E eu queria saber de você, e muita gente quer saber, tem essa curiosidade, de onde você é, qual que é a sua origem, como você chegou aqui em Luiz Eduardo Magalhães? Então, Léo, a gente veio do Paraná em 2007, com o intuito de transferido comercialmente para uma empresa que chamava-se Montana Indústria de Máquinas. Sou filho único de uma família pioneira de italiano, de uma região do sudoeste do Paraná, chama-se Francisco Beltrão. E a empresa Montana veio para cá para desmembrar, já tinha várias máquinas aqui no Matopiba, principalmente a região da Bahia, e Luiz Eduardo Magalhães na época era o polo. E surgiu a oportunidade, a gente sempre brinca, né? Lá no sul não tem um passarinho para dar água. E a gente vem com aquele sangue guerreiro de conquistar, de desmembrar. E me fizeram a proposta para vir para cá. Eu não sabia o que era a Bahia, eu imaginava a Bahia praia, caipirinha, como todo mundo preza e preserva. Quando cheguei aqui, já tinha morado em São Paulo na época, não me climatizei lá, não me adaptei com a região. Quando cheguei aqui, eu fui acolhido com muito coração.
Cheguei e vi uma região próspera, eu até me emociono. Uma região muito próspera e com pessoas que acolheram mais um cara com coração de desmembrar o Brasil. Foi acolhido muito bem por baianos, por paranaense. Na época existia muito gaúcho aqui, que a gente chamava, mas principalmente o pessoal da Bahia. Fui acolhido muito bem, tive uma prosperação, formei família aqui. Formamos empresa, essa empresa no qual foi constituída em 2012. Começamos uma empresa com R$5.000 e o berço foi Luiz Eduardo Magalhães. Quando prosperou, a gente conheceu um pouco do Matopiba, no qual a Montana nos proporcionou a conhecer o Matopiba, conheci o Tocantins, conheci o Pará, conheci o Maranhão, conheci Bamapito todo e vi que aqui era próspero. Mas então já existia uma pequena empresa de sonho de 2 empresários, que hoje eu tenho um sócio de 2 empresários, jovem na época, a fazer com que pagar imposto e gerar empresa. E eu prezo muito em geração de renda, principalmente emprego. E a Montana tomou uma proporção, foi vendida por uma empresa chamada Kundo Brasil, no qual a gente se tornou representante na Bahia e parte do Tocantins. Isso foi na véspera de 2014. A empresa tomou uma grande proporção por muito catástrofe e apreço para algumas empresas. A gente cresceu muito na pandemia. Não foi pensar em tudo que teve de catástrofe. A gente teve algumas coisas, principalmente no agro. A gente se tornou muita força, foi produzindo com o que a gente tinha condição. E a empresa tomou esse corpo em 2014 para 2020. Nós temos 15 anos de empresa, Léo. Geramos, graças a meu bom Deus, que eu agradeço a Deus todo dia, geramos 100 pessoas, famílias, hoje 100 famílias dependentes. Você tem 100 colaboradores? 100 colaboradores, não é dependente, são pessoas que vivem daqui como eu. Eu falo que eu não sou um sócio proprietário, eu sou um colaborador que vive de gestão de empresa, vive gerando renda, vive gerando riqueza, vive acreditando no Matopiba. E eu sempre falo assim, ó, eu cresci nas crises, teve oportunidade, falei agora da pandemia, que eu preservo muitas famílias que perdeu ente querido, eu fui uma, mas a gente tem que se inovar. Eu acredito muito em inovação, eu acredito muito em pessoas, acredito muito que assim, o agro ainda é o principal PIB e economia brasileira. Então, se a gente retrair pensando em guerra do Vietnã, guerra do Iraque, guerra não sei o que, preço de diesel, commodity em baixa, a gente tem que se inovar nesse meio princípio. E o berço e a característica da Unicampo Máquinas não só foi vender produto. Eu vim de departamento técnico e eu preservo o que eu sempre acredito. A gente não adianta vender máquina. A gente tem que vender para o produtor, para o cliente, para o amigo, a eficiência do produto adquirido. Para isso precisa o quê? Conhecer a parte técnica, conhecer o que o produto pode entregar dentro da porteira para dentro. E é o que a gente fez no Gurupi. Uma região pujante na pecuária. Fortíssima. Fortíssima. Já vem com berço desde a época do Goiás, a pecuária de lá. E começou a virar uma pecuária intensiva, tecnificada, com base de custo. E é onde a gente tem que buscar e trazer a perfeição para essa base de custo. Ou seja, não adianta o produtor adquirir um produto e não saber como usa. Eu até brinquei com você lá, eu fiz uma analogia, mas é verdade. É a mesma coisa o cara ir numa concessionária comprar uma Ferrari e só usar ela para ir numa padaria para comprar um pão. Ele tem que viver aquela experiência e usufruir 100% daquilo que ele está comprando. É o que você fez lá, o cara que compra um equipamento com você, o cara tem que saber tirar dele tudo que ele pode entregar. E nesse treinamento que você deu lá, eu vi que você consegue, você e a sua equipe conseguiu passar essa mensagem muito bem. Todo mundo elogiou bastante esse evento que você fez lá. Está de parabéns. Amém. E aí poucas empresas eu vi fazendo isso aí, que o pessoal vende e o pessoal vai lá, faz uma entregazinha técnica básica e deixa o cara lá, né? Você está de parabéns, o que você fez lá foi inovador. Então, a gente busca assim, agricultura e pecuária hoje dentro do Matopiba andam juntos.
Antigamente a gente falava lá a região pecuária, aqui é agricultura. Eu já vejo uma concentração agricultura e pecuária andando junto. E é isso que a Unicamp buscou. A gente trouxe para a região de Gurupi, estamos acrescentando aqui no oeste da Bahia também, uma pecuária intensiva, com produtos tecnificados tanto quanto igual à agricultura hoje, com GPS, drone, tecnologia, mapeamento de área, o melhor da pecuária entregando dentro da fazenda. E o que a gente buscou também lá, Léo, que foi interessante, acho que você até participou, foi não só falar do produto, como preparar a equipe de operação. Que eu preservo muito assim, como você falou, não adianta eu adquirir uma Ferrari se quem vai tocar a Ferrari não sabe o uso que tem a Ferrari. Então hoje a 80% do produto adquirido está no operacional. A gente treinar o operacional vai ter o melhor produto entregue dentro da fazenda com o melhor resultado. Então assim, eu não posso colocar um produto virar custo dentro da fazenda, e sim investimento. Pode ser em curto ou longo ou médio prazo. Ele tem que se pagar, né? Tem que se pagar. É um Você falou tudo, é um investimento. Quando a pessoa investe, ele espera um retorno, né? Sempre. Então Sempre. É investimento. E na pecuária, Maico, a gente vê muito ali, o pessoal da pecuária mais antiga, eles enxergam muita coisa como custo, né? E tem que mudar essa chave aí e ver tudo como investimento. Mas investimento com o pé no chão, né? Investimento mesmo. E a prova disso é esse equipamento que você vende. O cara às vezes compra uma calcaradeira só para jogar calcário, um exemplo. Mas será que ele está usando ela da melhor maneira possível? Será que ele foi orientado a colocar, por exemplo, uma taxa variável, né, que na agricultura usa? Inclusive na pecuária, a gente vê muita gente, muito pouco pecuarista, aquele antigo, quase não aduba o pasto, né? Poucos deles jogam calcário, então isso aí está migrando da agricultura para a pecuária. E você tem muito equipamento para facilitar isso aí, né? Então, lá, Léo, não sei se lembra que a gente começou o assunto assim, quem é produtor de grão? Poucos eram produtor, a maioria é pecuarista. E a gente tentou mostrar o quê? Que o mesmo lugar que você produz o soja é o mesmo lugar que você vai produzir o feno, é a mesma qualidade. Tanto é que quando a gente falar do gado, o gado é mais exigente que o próprio ser humano, pela qualidade, pela harmonização, pelo alimento, pelo cheiro, pelo fato ou pela própria água. Então a gente tentou lá buscar o máximo de tecnologia para otimização. Então quando a gente fala em produção de soja por hectare, a gente foi buscar a produção de arroba por hectare. Então é isso que a gente buscou. E a Unicamp veio com isso. Não só vender produto, isso foi berço, foi histórico. Não só vender produto, e sim trazer a tecnologia para o campo, para o produtor e principalmente o operador. Michael, te agradecer, meu amigo. Obrigado. Obrigado pela amizade, obrigado por ter agradeço. aberto as portas da empresa para esse bate-papo Amém. nosso, né? E deixar o espaço a você, se você quiser agradecer alguém, fica à vontade. Sim, Léo, eu tenho por mim que a gente tem que agradecer principalmente uma palavra bíblica, agradecer a Deus. Concordo com você, plenamente. Que hoje, se não fosse Ele, a gente não estava aqui. Então, um agradecimento a tudo que Deus trouxe para nós estarmos aqui todo dia. Você viu que lá eu comecei agradecendo a Deus, acabei agradecendo a Deus, porque senão a gente não tem como estar no mesmo tempo. E também, Léo, essa oportunidade sua, Léo Mac tem história com nós aí, está fazendo história, e eu sou fã você, do que você está divulgando, Obrigado. Disseminando o nosso agro da melhor forma possível. Então, Léo, parabéns, continua isso. E a todos os agricultores, amantes do agro e pecuarista, o nosso abraço e o lema da Unicamp Máquinas. Juntos, somos mais fortes. Olá, pessoal. Eu vou falar de um assunto aqui que poucas pessoas sabem, só quem é ligado ao agro realmente que sabe. Muita gente acha que quando um produtor compra uma terra para plantar soja ou para criar gado, a pessoa acha que o produtor compra a área e chega lá e faz dela o que quiser, desmata, coloca fogo e faz o que quiser. Não é bem assim. Existem regras, né, de abertura de áreas que são muito pouco divulgadas em grandes mídias, né? Por exemplo, se um produtor compra 100 hectares aqui na Bahia, 20% dessa área, obrigatoriamente, é uma reserva legal.
Se ele compra esse mesmo 100 hectares no estado do Tocantins, essa reserva legal é 35%. E se ele comprar no Pará, a reserva legal é de 80%. O que quer dizer isso? Hoje um produtor compra 100 hectares e só pode, aqui na Bahia, ele compra 100 hectares, só pode utilizar 80%. Os 20% fica como reserva legal, ele não pode desmatar, não pode fazer nada. Até aí tudo bem, todo produtor é a favor disso, né? Inclusive todo produtor que tem a sua reserva legal protege e cuida da sua reserva. O problema é que muita gente não sabe, é que o produtor quando compra a área e vai utilizar, ele paga imposto sobre 100% de uma área, e se alguém entra dentro dessa área e desmata, coloca fogo, faz algum tipo de caça ou pesca predatória, a multa vai para o CPF do dono da terra. É muito comum, principalmente no estado do Tocantins, que a reserva legal é 35%, um produtor compra 100 hectares e só pode utilizar 50%. Por quê? Porque além da reserva legal, que é de 35%, existem também as APPs. Aonde tem rios e nascentes, tem que ser preservado, tem um limite a ser preservado de acordo com a largura do rio e de acordo com o tamanho da nascente. Então, por isso que eu disse que é muito comum um produtor comprar uma área de 100 hectares no Tocantins e só poder aproveitar 50. E desses 100 hectares que ele comprou, ele tem que pagar imposto sobre a área total, e se alguém entrar lá e fizer qualquer coisa ilegal, a multa vai para ele. Vou fazer uma analogia aqui para você entender como que funciona. Suponhamos que você compra uma casa de 3 quartos. É como se você comprasse uma casa de 3 quartos, só pudesse utilizar 2 quartos dessa casa. 1 quarto dessa casa que você comprou e pagou, você não pode utilizar. Ela fica ali de reserva. E se alguém entrar lá nesse quarto, quebrar alguma coisa, colocar fogo, a multa vai para você. E o pior de tudo, você paga o IPTU equivalente aos 3 quartos e você só utiliza 2. Então, pessoal, eu resolvi trazer essa informação para vocês porque não é uma informação muito divulgada pelas grandes mídias. E você que está sempre acostumado a ver que o agro mata, que o agro desmata, que o agro incendeia, que o agro coloca fogo, muito pelo contrário. O agro respeita todas as leis ambientais vigentes no país. E o Brasil, pessoal, pasmem, o Brasil é um dos países que mais protegem, que mais se preocupam com o meio ambiente. Porque em outros países na Europa, se você der um Google, se você for pesquisar, não tem esse respeito, não tem essa proteção ambiental igual tem aqui no Brasil. Fiquem por dentro, acompanhem os nossos próximos episódios e mande suas dicas e sugestões. Se você tem alguma dúvida sobre o agro, mande para nós. A sua sugestão vai ser muito importante para a gente. Olá, pessoal. Eu estou aqui no Estádio Municipal Coronel Haroldo, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. E por que eu estou num campo de futebol hoje? Não é por causa da Copa do Mundo, não. É pelo seguinte, pessoal. Eu vim aqui acabar com uma grande mentira, um grande mito que é contado há décadas e muita gente toma isso como verdade, né? O pessoal fala que o agro, ele envenena as lavouras, né? E esse veneno que o pessoal usa, que na verdade não existe veneno, é um defensivo agrícola, né? Que esse veneno desce para o rio e mata o rio, seca o rio. Já cansei de ouvir isso aí, acho que você já deve ter ouvido falar isso também, né? Então eu vim aqui, pessoal, para acabar com essa grande mentira. De que forma? Tá vendo esse balde aqui? Esse balde são 30 litros. A vazão, pessoal, que o pessoal da agricultura usa, vazão, para vocês terem ideia, é a quantidade que eles usam de produto por hectare. E eu estou no campo de futebol aqui justamente para vocês terem uma noção do que é um hectare. Um hectare, pessoal, é uma área de 100 por 100, ou seja, são 10 mil metros quadrados. Esse campo de futebol desse tamanho que vocês estão vendo aqui não dá 1 hectare ainda. É parecido com 1 hectare, mas não chega a dar 1 hectare. Então eu pergunto para vocês, como que um balde desse aqui, que jogado numa área desse tamanho aqui, vai descer para um rio, vai secar um rio? Então é um mito, é uma grande mentira que o pessoal propaga, principalmente as grandes mídias, né? E a pessoa, como não entende, nunca viu aquilo, acredita e fica propagando, fica replicando aquilo ali, e outra pessoa escuta e vai repetindo, vira aquela coisa que uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo para acabar com essa mentira, que isso é um mito. E outro detalhe, pessoal, esses 30 litros por hectare, se a gente fizer uma conta aí matemática bem básica,
30 litros são 30 mil ml. O hectare são 10 mil metros quadrados. Você pega 30 mil ml, divide por 10 mil, vai dar 3 ml por metro quadrado. Aí eu te pergunto, como que 3 ml, você tem noção do que é 3 ml? É uma injeçãozinha daquela. 3 ml em 1 metro quadrado, como que isso vai sair de uma área dessa aqui, vai descer para um rio, vai secar um rio? Então, pessoal, antes de criticar o agro, antes de falar mal do agro, procure pelo menos saber o que você está falando, para você não ficar colocando o agro como vilão da história. O agro não é vilão, o agro é um mocinho. Eu não quero que você, do dia para a noite, se torne um amante do agro. Ah, eu amo o agro, eu sou apaixonado pelo agro. Não precisa. Só de você não falar mentira sobre o agro, já ajuda muito. O Brasil é um país agrícola, a gente está na região oeste da Bahia, que é uma potência nacional do agronegócio. A gente tem que ser muito grato pelo agro. Se a gente almoça, se a gente janta, é porque tem alguém que planta. Não acredita nessas mentiras que o pessoal fala não, beleza? Valeu! E assim chegamos ao fim, pessoal. Um programa feito com o coração de quem vive o campo e acredita na força do agro brasileiro. E esse é só o começo. O Agro Regional nasceu para valorizar o produtor rural, aproximar o agro das pessoas e mostrar a potência do nosso Brasil produtivo. Obrigado pela companhia, pelo carinho e por fazer parte dessa estreia tão especial com a gente. Continue acompanhando nossas redes sociais, nossos conteúdos e os próximos programas que vêm cheios de novidades. E lembre-se, menino parado não vende picolé. Até o próximo programa. Até a próxima, pessoal.